Tá tudo certo, ao vivo e a cores. Boa noite para você em casa, um abração para todo mundo acompanhando o PUC TV Esportes. Agora sim, tudo ok? Eu já chamo o primeiro VT, é a matéria do Goiás, que amanhã pega o Ituano, é Copa do Brasil. As informações vêm com Humberto Castro. 50%. Este é o aproveitamento do Goiás jogando fora de casa nesta Copa do Brasil. E querendo aumentar a produção, o time de Hélio dos Anjos vai a Itu para tentar um bom resultado. A gente tem que ter muito cuidado porque é uma equipe que eliminou já o Joinville, que é uma equipe de Série A, então a gente tem que saber que eles têm potencial, mas eu acho que a gente tem condição de chegar lá e conseguir um bom resultado. Na nossa cabeça é chegar lá, fazer um bom jogo sem desequilíbrio para que depois a gente possa decidir em casa com a força do nosso torcedor. Felipe Menezes enfrenta o Ituano, mas está fora da partida contra o Palmeiras pelo Brasileirão no próximo domingo, por força de contrato. Era um jogo que eu queria muito jogar, pelo fato de ser contra o ex-time e pelo fato da sequência também que eu venho tendo. Isso tem contribuído muito para mim e ficar de fora é uma pena, eu queria jogar, mas assim, encarar pelo lado bom, vou poder dar uma descansada, porque a gente vem de uma sequência dura aí, com viagens e jogos em sequência sem ter descanso, então vai ser um jogo que eu vou poder, pelo menos, me recuperar, né? E quem esteve aqui na Serrinha nesta terça-feira foi o meia esquerdinha que não renovou o contrato. Pegou seus pertences, se despediu dos amigos e antes de ir embora, fez questão de dizer que não está magoado com a diretoria. Não, magoado não. Sei que o Goiás fez o que é melhor para eles. A gente sabe que o Goiás está com alguns momentos, algumas coisas financeiras, momentos difíceis, né? Mas fica meu agradecimento. Mágoa eu não vou guardar desse time que me abriu as portas e eu fui muito feliz aqui. Sentiu sinceridade no esquerdinha, Doni? Boa noite. Boa noite, Pasqueto. Boa noite ao Jean. Boa noite ao telespectador da PUC TV, do PUC TV Esportes. Eu senti. Isso aí, a vida do jogador é normal. No caso do esquerdinha, ele... Desde que o empresário e o próprio esquerdinha começaram a colocar dificuldades para renovar, questão financeira, dizem que foi feita uma promessa a eles, né, que agora o Goiás não quer cumprir. Aliás, a promessa não foi do Goiás, foi de um ex-dirigente. Ele também já estava, obviamente, sabendo que poderia acontecer isso aí. Agora vai procurar outro caminho. Eu acho que no mundo do futebol essas situações são normais. Eles não... Se houvesse assim um interesse do esquerdinha de permanecer, tivesse só esperando uma decisão do Goiás e o Goiás protelando, talvez ele pudesse ficar magoado. Mas no caso aí não. Eu acho que foi uma desistência mútua. Ô Jean, sentiu sinceridade no esquerdinha nessas palavras aí? Ou ele está indo embora com uma pontinha de mágoa? Olha, Wendel, sinceridade é sempre difícil de você estar avaliando, né? É claro que ele gostaria de renovar com o Goiás por um valor bem acima do que ele vinha recebendo. A esperança era essa, demonstrou insatisfação em alguns momentos, que o Goiás não estava se empenhando em mantê-lo. E agora ele tem que se conformar, ele não pode sair fechando as portas. O mundo dá muitas voltas. Me parece muito um discurso pronto, um discurso de um jogador profissional, de um jogador que quer seguir a sua vida, sem fechar portas com o Goiás, que sabe, o mundo do futebol pode, em outro momento, colocá-los frente a frente ou lado a lado. Então é isso aí. O esquerdinha vai para o Vasco? Não tinha essa resenha? Tinha essa resenha, né? Agora ele pode até ir, né? Que promessa é essa? Quem teria feito? O Marcelo Segurado? Fala-se. Ex-diretor de futebol? Falam. Eu estou dizendo, estou vendendo peixe pelo mesmo valor que eu comprei. Sim. Que o Marcelo Segurado tinha prometido ao empresário e ao esquerdinha dar
vezes do contrato anterior. Quando assinaram o primeiro quando contrato. assinaram que na renovação haveria uma luva, um negócio assim. Pelo menos essa é a informação que corre por aí nos bastidores. Eu não sei se é uma informação oficial, nunca perguntei isso para nenhum dirigente do Goiás e nem para o Esquerdinha ou para o empresário dele, mas já ouvi muito falar sobre isso aí. E essa proposta, ou essa promessa, estaria bem dentro daquele tipo de negócios que o Goiás estava fazendo antes do Sérgio Rassi. Porque é claro que, concorde-se ou não, a partir do momento que o senhor Sérgio Rassi assumiu a presidência do Goiás, o Goiás adotou uma política de contenção de despesas, digamos assim, estabeleceu aí uns limites, embora a gente saiba que esses limites são questionáveis, mas o Goiás está mantendo uma linha ali e isso estaria fora desse orçamento que o Goiás tem, do que o Goiás pretende pagar. Então parece que esse era o assunto que estava pegando. Bom, o Esquerdinha já foi, o Goiás tem mudanças para amanhã jogar lá em Itu, Jean, pela Copa do Brasil, já que não conta com o Rafael Foster e com o Patrick, jogadores que já atuaram por outros times na competição. O time que o Hélio treinou e deve começar o jogo amanhã, Renan, Everton, Felipe Macedo, Fred e o Alex Alves, que é um zagueiro canhoto na lateral esquerda, Juliano, Rodrigo, Kozlovski, Felipe Menezes. Felipe falou na entrevista que não pode jogar, mas é contra o Palmeiras. Sim. Domingo de manhã, Campeonato Brasileiro. Porque é do Palmeiras e o Palmeiras o impede que jogue. Na frente, Eric e Bruno Henrique. Esse é o Goiás. Um bom time, o time que jogou aqui contra o Independente na Copa do Brasil, o jogo da volta. O Fred, o Hélio até em entrevistas anteriores disse que utilizaria na Copa do Brasil constantemente, justamente por não ter o Rafael Foster. O meio de campo natural, as mudanças, entra o Kozlovski, que marca, chega um pouquinho no ataque. É um jogador que vai estar sendo testado constantemente, porque hoje eles é uma espécie de 12º jogador do Hélio dos Anjos, um jogador que está tendo as oportunidades que todo atleta gostaria de ter, vem da equipe do interior, do Campeonato Goiano, está jogando pelo Goiás em Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e na Copa do Brasil como titular. Então, oportunidade para agarrar, eu acho que está muito bem escalada a equipe do Goiás, não tem como fugir muito disso. Talvez a indagação seria, por que não colocar um lateral esquerdo, um lateral de ofício, que se fosse colocando o Saturnino, improvisando o Clayton Salles na lateral esquerda, mas deu certo, né? O Goiás vai manter a linha ali de 3 zagueiros constantemente, vai ter um zagueiro que entra, Fred, cobrador de faltas, segundo o Hélio dos Anjos, exime, nós não vimos ainda. Tomara que o Goiás jogue bem, como jogou no segundo tempo contra o Atlético Paranaense, como jogou contra o Independente, e traga uma vitória para Goiânia. Ô Doni, o Goiás é favorito nesse confronto contra o Ituano? No confronto, sim. No confronto, sim. Para amanhã, nem tanto. Eu não sei, eu não conheço o time do Ituano, porque às vezes a gente analisar essas equipes do interior de São Paulo após o final do Campeonato Paulista é perigoso, né, Pasquetto? Porque normalmente são equipes que sofrem um desmanche. A gente fala e elogia muito o futebol do estado de São Paulo, que é um estado mais rico, e é verdade, é o estado mais rico da federação, mas esses times do interior também, eles são meio times de verão, eles mantêm uma estrutura, têm suas categorias de base, etc., mas os times que eles montam para o Campeonato Paulista, encerrado, os jogadores costumam sair, até porque os jogadores usam o Campeonato Paulista como vitrine para disputar os campeonatos nacionais, quer dizer, as várias séries do Campeonato Brasileiro depois, né? Então eu não sei qual é o time do Ituano. Agora, como vai jogar em casa, a gente tem sempre que ter um certo respeito, né? Agora, no confronto em si, o Goiás é superior. O jogo é amanhã às 7h30 e a gente traz mais detalhes amanhã também sobre o Goiás na Copa do Brasil. E agora, atenção para esse recado, você quer economizar de verdade? Então anote as ofertas do Tatico, barato todo dia. Pão Bisnaguinha, fabricação própria, o quilo R$ 7,87. Desodorante aerosol Niele Gold, 150 ml, R$ 6,80. Arroz brejeiro tradicional tipo 1, pacote 5 quilos, R$ 8,99. Maçã Red, o quilo, R$ 3,95. Tomate saladete, o quilo, R$ 2,97. Manga Tome, o quilo, ou biscoito cream cracker Belma, 400 gramas,
1,86. Repolho verde, o quilo, 1,25. Mamão formosa, o quilo, 67 centavos. Tatico barato todo dia, no centro, na T7 e em Aparecida de Goiânia. Olha só, mensagens no WhatsApp 628599.000. Pasqueto, não adianta fazer um oba-oba danado por uma vitória obrigatória. Tem que chegar em Fortaleza e trazer pelo menos um ponto. Senão, vai tudo por água abaixo. Ivanilson, Tigrão, Centro. Valeu, Ivanilson. Um abração para você. Deixa eu posicionar aqui as mensagens, porque mudou esse WhatsApp aqui, eu tô me enrolando. Boa noite, Pasqueto. Parte da imprensa e parte da torcida esmeraldina acha sim o técnico Hélio dos Anjos ultrapassado, mas acho que ele e nosso time esse ano irão queimar a nossa língua, apesar de achar que está muito cedo. Gleison, muito obrigado, Gleison, pela participação. Como é que é? Pasqueto, não dá moral para aquele rapaz falando mal de vocês ontem. Não, ele nem falou não, viu, Jaires? Um abraço. Ele só disse que quando nos critica eu não leio. Eu disse que não é assim. E pedi para que não nos critique, porque tá todo mundo aqui na luta. Mas você lê sim. Críticas eu leio, não leio xingamento. Igual tinha uns 2 ou 3 aqui que xingavam, eu não vou ler, pô. Oi, mande um abraço para o Vinícius e para o JB, o poeta da madrugada. Estamos aqui grudados no programão de vocês. Alô, Vinícius, alô, JB. Um abração para vocês dois. O poeta da madrugada e o poeta da bola, né? O Zazá Gonçalves. É, né? Por que o Atlético está tomando tanto gol de fora da área? E é verdade, contra o América de Natal foram 2 ou 3, e no último jogo foram 2. Não está na hora de pôr o Thiago Primão como titular? Pelo menos ele é inteligente e dá bons passes. Por que toda bola rebatida é retomada pelo adversário? Joaquim de Azevedo, do Itatiaia. Isso aí é uma falha de posicionamento dos volantes, né? O Thiago Primão é uma das opções do Marcelo Martelotti para o jogo de amanhã contra o América do Rio Grande do Norte aqui no Serra Dourada. Pode voltar o Primão, sim. E o Anderson Pedra, né? Como é que é? O volante é o Anderson Pedra. Anderson Pedra. Os dois Estava podem no voltar. Banco lá no Os dois Ceará. São opções do Atlético. Os dois podem voltar. Inclusive o Murilo também pode voltar à lateral direita, porque o Éder não está agradando. O Murilo parece que estava machucado, voltou aos treinamentos. Mas o Martelotti não diz o que ele vai fazer, porque ele quer... Agora, o gol de fora da área, a chamada segunda bola, que o povo fala, que é uma terminologia... Bola de rebote. É que eu acho horrorosa, porque não tem segunda bola, coisa nenhuma, é uma bola só. Mas essa bola rebotada, que volta ali na intermediária, tem que ser dos volantes. E aí é falha dos volantes, que também precisam. Não pode esperar o zagueiro dar o primeiro combate. E o Atlético está acontecendo isso. O zagueiro não chega a tempo, o cara chuta da intermediária e fica difícil para o goleiro. Por melhor que seja o Márcio, não tem jeito. Vamos lá com os gols bonitos do final de semana. A seleção foi feita pela Luciana Vitorino, pelo André Isaac, hein? A opção 1, Renato Cajá. Você achou que o Rogério falhou ali, Jean? Não, o posicionamento dos goleiros geralmente é E aquele ele ali. pegou muito nesse jogo. Fica 2, 3 passos à frente para diminuir justamente o ângulo, né? Giovânio dos Santos. Giovânio do time do Santos. Esse rapaz é bom, hein? Muito Pena bom. que não tem idade olímpica. Vai estar com 24 anos ano que vem. Agora a opção 3, o Henrique do Macaé, na derrota para o Sampaio Correia. Menino, velho. Pedrada. O cara, quando pega na veia assim, é difícil demais pro goleiro. Opção 4. Vitinho do Internacional. Ficou de prima. Também tem que pegar direitinho na bola, senão vai lá na arquibancada, né, Doni? A maioria das vezes vai, ultimamente, no futebol. E agora a opção 5, Moisés do Tigrão. E eu tenho que manter a minha coerência, né? Nada supera um gol de bicicleta. Coerência? Eu sou lá Raul Seixas, negócio de coerência não existe. A coerência é ser incoerente. Exatamente. Mas nada supera um gol de bicicleta. É melhor ser uma metamorfose ambulante. Não,
Eu acho que, primeiro, Eu tenho essa opinião, nada supera um aquilo gol de ali não foi bicicleta. bicicleta, aquilo foi uma puxeta. Não, mas... Doni, ele pedala, não faz isso não. não. Ô, volta aí, tem Não. uns gols separados, aí na pasta, gente. Rapaz, pedala, bicho. Não, agora, de qualquer forma, eu vou Faz isso ficar com Moisés, de não. qualquer forma, eu vou ficar com Olha lá, o gol dele olha lá. pela iniciativa. Rapaz, Pedalou aonde? pedala bonito, ele Pedalou levanta aonde? o pé direito e bate de esquerda, faz isso não, Mas olha então, lá. mas que Olha pedalou, lá, isso não é olha lá, pedalar, não, gente. Ô, Jean, Para mim é bicicleta, para mim é Nossa, golaço muita bicicleta. e eu vou com o Tigrão. ô Doni, a pedalada é quando o cara faz o impulso com uma perna e bate com a outra. A puxeta, o cara se joga e puxa. O rapaz pedala. Volta, por favor, Coco. Não, Você que nasceu lá em Cocos, na Bahia. Eu não acho que E tenha o sido Telmo, bicicleta. que nasceu em Eu vou falar um Moscou, negócio. sabia? Eu não acho que tenha sido bicicleta, mas respeito a opinião de vocês e vou ficar com o gol Olha dele. lá, olha lá, olha até, lá. Ele ergue o pé direito. até pela e pedala com a iniciativa esquerda. dele Tá doido. de ter a capacidade de raciocinar que essa era a melhor jogada para ele fazer. Nossa. O Telmo, aqui nós temos de tudo. O Telmo nasceu em Moscou, na Rússia, e o Coco nasceu em Cocos, na Bahia. É a dupla que fica ali. E eles juntos formam o Mestre dos Magos, aquele personagem da Caverna do Dragão. Não, Vamos lá então. Moscococos, né? É, Moscocos. Vamos lá pro intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta com muito mais. Alguns jogos nesta terça-feira. Tem jogo pelo Brasileiro Série B. A bola começou a rolar às 7h30. E o Macaé já vence o Oeste por 1-0. Gol do Aloísio de cabeça. E às 9h50 tem Náutico e Criciúma. Bola rolando hoje também pela Copa do Brasil. Às 7h30, então já tem bola rolando para Vitória e Asa. Também bola rolando para ABC e Paysandu. Primeiro jogo Vitória e Asa ficou 1-1. E o primeiro jogo ABC e Paysandu 1-0 para o Papão. E tem jogo hoje também pela Libertadores, fase quartas de final. O Emelec recebe o Tigres do México. O jogo acontece em Guayaquil, no Equador. Agora, gente, muita atenção, porque eu vou falar para vocês da Drogaria São Gabriel 3. São duas lojas, como você está vendo, na Avenida Independência, em Aparecida de Goiânia. Agora há pouco apareceu ali o Kleber Nunes, ele que conta com uma grande equipe para atendê-lo. Medicamentos, produtos de beleza, os perfumes que foram mostrados aí agora há pouco, marcas importadas e perfumes com procedência. Procedência, meu amigo. E atenção para as ofertas. Creme dental Sorriso 90 gramas, 75 centavos. O esmalte Top Beauty 9 ml, 1,95. O esmalte Cora Top, 1,25. Anote os números do teleentrega da Drogaria São Gabriel. 3248-3700, 3584-5149. 3248-3700, 3584-5149. Drogaria São Gabriel 3, 18 anos de tradição, duas lojas na Avenida Independência, em Aparecida de Goiânia. Um abração para o Kleber Nunes e para toda a equipe da Drogaria São Gabriel 3. Agora nós vamos de Tigrão. Luciana Vitorino acompanhou o treino do Vila hoje à tarde no Oba e traz as últimas informações. O Vila já provou que pode sim ganhar de campeões. O primeiro foi o Cuiabá e agora terá que passar por mais um, o Fortaleza, campeão cearense 2015. E que estreou com vitória na Série C diante do Icasa. Mudanças de estratégia serão necessárias para este confronto. Equipe boa, compacta, já está jogando junto faz um tempo. Alguns jogadores do ano passado que eu tive a oportunidade de enfrentar pelo Botafogo. É uma equipe de tradição também, né? Principalmente jogando dentro do estado. Vamos respeitar, mas a nossa equipe também é muito tradicional, com grandes jogadores, acredito que vai ser um grande jogo. 20 mil pessoas no mínimo. Esse é o público esperado para o jogo de sábado no Castelão, às 7h30 da noite. O Fortaleza estreou com vitória fora de casa. Agora imaginem, jogando diante dos seus torcedores. O atacante Frontini falou sobre essa vantagem que o time cearense tem. Vão incentivar, mas a partir do momento que a gente conseguir colocar a bola no chão, fazer o nosso jogo, a torcida vai acabar ficando impaciente, então é preciso ter paciência, não cair também no jogo deles para a gente querer toda hora sair no contra-ataque, não, ter a posse de bola,
ter cautela, para aí assim, se a gente conseguir fazer um gol, acredito que vai ficar mais fácil. Márcio Fernandes não demonstrou no treino desta terça-feira se vai promover mudanças no time. Mas o atacante Frontini aprovou a entrada do lateral Marinho Donizete e a do atacante Moisés. 2 grandes jogadores, né? Entenderam muito bem o que o Márcio queria, entenderam o que o Patrick e o Matheus Antos estava fazendo, que era essa função. O Matheus Antos acabou ficando um pouquinho atrás, né? Nesse jogo a gente precisava um pouquinho mais de velocidade. Mas acredito que todos os jogadores vão ser essenciais, é bom ter a cabeça no lugar, para quem entrar dar conta do recado, como esses 2 deram. Opa! Jean, você tá aí? Presente! Presente. Acha que o Márcio vai de peito aberto lá em Ceará? Não, não vai não. Lá em Fortaleza, contra o Fortaleza? Não com vai 3 não. atacantes? Ele vai ser precavido. Ele vai tirar o Matheus Anderson, né? Deve sair o Matheus Anderson pela atuação. O rapaz fez um gol de bicicleta, E não aí vai ser foi dentro de sacado. campo, né, Wender? Aquilo que nós defendemos. Treinaram, já demonstrou o Moisés um pouco mais de qualidade que o Matheus Anderson dentro do treinamento. O Matheus Anderson teve a oportunidade de jogar como titular e não foi bem. E aí o Moisés não apenas foi bem, foi muito melhor que o Matheus Anderson, ainda fez um golaço e mostrou que ele é Posso decisivo. falar um negócio aqui? Hoje, querendo Sim. dar uma de malandro, o Márcio assiste o programa, não sei o que tem, não tem isso? Ele vai colocar o Ramírez no lugar do Matheus Anderson. O Ramírez já entrou, Entrou bem também. né? O volante Tem que vem do Anápolis. Tem o Ramírez, se ele quiser, tem o Palinha, apesar que o Palinha ele falou que está mal fisicamente, não vai para o jogo para começar, mas vai se precaver, vai ter a bola de velocidade com o Moisés, vai ter como atacar, tem um time mais pegador. O Ramírez não é bobo, sabe tocar essa bola ali com o Robson também no meio de campo. É claro que é pedreira, né? Um jogo difícil, né? Jogando contra o Fortaleza. O jogo é no Castelão, não é no PV. Estádio maravilhoso, estádio grande, estádio bonito. E o Fortaleza é favorito, sem dúvida Fortaleza venceu na primeira rodada lá em Juazeiro, Doni, o Icasa por 2-0. Agora há pouco aqui o telespectador cobrou pelo menos um empate lá. É um grande resultado, considerando que o Fortaleza, pelo menos na parte teórica e nesse comecinho, é o grande time do grupo? Considerando todas as circunstâncias, é um grande resultado. Porque, na verdade, essa fase inicial do campeonato tem certa ansiedade. E o time do Vila vai passar, querendo ou não, por uma certa reestruturação com a chegada desses novos jogadores. Eu acho que essa polêmica... Só que o Márcio está sendo prudente, que ele está fazendo negócio aos poucos. Não precisa... Ele não tinha o lateral esquerdo, ele colocou o Marinho. Sim. Aí ele deu uma olhada no Moisés, como o Jean disse, o rapaz ganhou a posição no treino, já entrou e deu certo. Não é porque chegou esse tanto de gente que ele já colocou para jogar. Lá no Vila Nova antes era assim. Pelo menos por enquanto tem sido gradual. Mas já essa discussão dele com o Diego Palinha já não estou achando legal. Acho que ele está querendo tirar o Diego Palinha. E vai tirar porque o Diego Palinha não marca. O Márcio Fernandes vai jogar... A alegação dele é que o Diego Palinha terminou o Campeonato Goiano morto. Morto, fora de forma. Fez uma viagem para, não sei para qual local, mas para resolver questões trabalhistas, da justiça trabalhista. E ficou alguns dias sem treinar também, né, nas vésperas do jogo. Agora, é uma boa opção. Não sei se serve para ser o titularaço, mas é uma boa opção. Pois é, como eu estava dizendo, na verdade ele quer jogar igual o Hélio dos Anjos, com a maior quantidade possível de marcadores para ganhar de 1-0. Pode ser uma política boa? Pode ser. Cada um tem a estratégia que acha que lhe advém. O Márcio Fernandes é pago pelo Vila Nova exatamente para ver o que ele pode fazer com o material que ele tem. Então ele deve entrar assim com o Ramírez, vai ficar ali. Provavelmente o Vila Nova vai ter um meio campo de 4 volantes, utilizando o Robson, que é um volante, mas que de vez em quando faz uma função ou outra de meia. O Ramírez também pode sair, então vai ser desse jeito. E o Moisés voltando ali e o Frontini só lá na frente para marcar. Como é que foi o meio campo domingo? Foram 3, né? Foi. Francesco. Robson. Quem que foi o outro, meu Deus? Moisés. Francesco. Moisés foram jogou 3 na atacantes. frente, né? Pois é, mas o Moisés, ele joga na frente e voltando. Não entendi, mas tá faltando um jogador nessa escalação nossa, ué. Porque no meio campo tinha o Francesco, o Robson e mais um. Moisés, Matheus Anderson, Frontini. Eles voltam, ok, mas são atacantes. Tinha um outro no meio campo. Não, jogou com 3 zagueiros. O Vinícius Simon. Vinícius Simon. Que joga um pouco mais à frente ali na sobra. O que ele vai fazer Então você está imaginando que ele vai fazer
O Vinícius Simon ali um pouco mais à frente, com Francesco, Robson e ainda o Ramires. E o Ramires. O Robson, por pegar bem na bola, sendo o cara o mais Robson, solto. Exatamente. E o Moisés voltando Moisés e para Frontini. recompor ali. Tem um outro meia que chegou também, né? Não sei se seria... O Sandrinho entrou, mas é atacante. Não, tem o outro Antônio meia, Flávio. Antônio Flávio. Isso, Seria mas uma tá opção. machucado. Já machucou? Ele tá com um probleminha. Falando em meia, nós temos as imagens do Paulinho. O Paulinho é aquele que chegou na metade da Série B do ano passado. E foi bem, né? Tá treinando já. Conversei por telefone tem uns 30 minutos com o Guto Veronese, o presidente do Vila. Tá pertinho de assinar contrato com ele, porque ele tem muito salário atrasado aqui no próprio Vila Nova, da gestão passada. Segundo o Guto, ele não recebeu nem um mês daquele ano do ano passado. Então o Vila quer embutir os atrasados... O povo da bala de canhão. Isso, da bala na agulha. O Vila quer embutir os atrasados no salário atual para o Paulinho acertar. Eu acho que esse rapaz é força. É força. Mas ele não... Ele, pelo menos aqui no Vila, o ano passado, ele jogou mais de meia atacante do que de meia-meia. Mas é uma opção. Ele dá conta de vir com a bola dominada, jogador assim, chegar... ele não é pro lugar do Diego Palinha. Aliás, o Diego Palinha é canhoto, ele é destro, então, mas é um meia. Ele é mais ofensivo. Exato. Então, assim... Chega mais. Agora, eu acho que para jogar contra o Fortaleza... Eu não vou discordar do Márcio, não. Como não discordo do Hélio. O futebol fica feio, mas é um negócio. O futebol não é... A gente fica às vezes pensando, o futebol é jogo bonito. Não tem isso com futebol profissional mais, não. Os caras precisam ganhar, precisam dar resultados, e aí acaba sendo isso aí. Às vezes a gente fica aqui, eu digo a gente, às vezes os colunistas mais antigos, né, que ficam, mas antigamente, o futebol antigamente era jogado de uma maneira diferente. Hoje é dessa forma aí. Eu acho que ele vai escalar, sim, o Ramires, concordo com o Jean, e eu tenho a impressão de que, assim, teoricamente, antes da bola rolar, porque quando a bola rola, o jogo vira outra coisa. Vai que o Fortaleza tem uma noite horrorosa e o Vila... porque é Série C, né, Doni? Não são jogadores espetaculares e que tem uma constância maravilhosa o tempo inteiro. São jogadores inconstantes. E mesmo assim, na Série A, às vezes tem isso mesmo. A bola rola, os caras estão numa noite infeliz. Aí o Vila pode até... Mas antes de começar, eu acho o empate um bom resultado. Ele deve optar por um time mais forte. Na teoria, né? Porque a gente está falando de teoria. Na teoria você está certo. O Ceará é apontado como um dos principais adversários. Fortaleza, desculpa. Pasqueto, sou fã dos comentários de vocês. Sou Verdão, mande um abraço para o meu filho Michel, aqui no Jardim Atlântico. Alô, Michel, um abração para você, tudo de bom, viu? Aqui mais mensagens no WhatsApp. Boa noite, Pasqueto. Acho que o Atlético merecia um espaço maior do que o Vila no programa, pois há muito tempo estamos bem à frente do Colorado no cenário nacional e regional. E aí, a gente passa pelo América na quarta? Pedro, setor central. Pedro, é difícil. Para mim, o América é favorito. 2 gols de diferença não é fácil. E o Atlético até agora não tem jogado aquela bola redonda. Depende, né? Se o América fizer aqui em Goiânia o primeiro tempo similar ao que o Atlético fez lá em Natal, aí o Atlético passa com tranquilidade. Agora, o América tem que jogar tão mal quanto jogou o Atlético lá para tomar 3 gols do jeito que tomou. O que você acha, Jean, para amanhã? Não é impossível, mas a vantagem é muito boa, sem dúvida alguma. Daqui a pouco, aliás, Pedro, falaremos das novas contratações do Atlético. Washington, que estava na Aparecidense, e o zagueiro Samuel, que já até jogou na Europa. Boa noite a todos. Pasqueto, você tem alguma informação sobre a reforma do Oba Charles, do Eldorado Oeste? A notícia é que o Guto está se reunindo com algumas empreiteiras para tentar deixar o Oba com 12 mil lugares, né? Mas nada de muito concreto até agora. É uma ideia da diretoria do Vila que está apenas no comecinho. Um outro assunto no Vila que é muito interessante é o time de jogadores amputados do Vila Nova. Time que já ganhou campeonatos Brasil afora e que agora tem jogadores na seleção brasileira de amputados. É uma lição de vida, de força de vontade, e o André Isaac acompanhou um dos últimos treinamentos do time de amputados do Vila. Confira na reportagem. O time de amputados do Vila Nova segue fazendo bonito. Depois de participar da Copa do Brasil, o time teve 3 jogadores convocados pela seleção brasileira. O goleiro Dedéu, o zagueiro Rogério e o atacante Vlad. Isso foi um fruto de um trabalho. Nosso time
disputou a Copa do Brasil agora e foi muito bem, por sinal, 3 jogadores convocados para a seleção. E graças a Deus eu sou um contemplado a jogar na seleção. É um sonho praticamente, né, realizado. Estou muito feliz, agradecer a Deus, agradecer a equipe do Vila Nova aí que me deu essa força aí. Estamos firmes aí, vamos ver se a gente firma nessa seleção aí, trazer mais um título aí para o nosso Brasil. Treinando, participando de competições, de jogos amistosos, cedendo jogadores à seleção brasileira. O time de amputados segue evoluindo e impressionando. Verdadeiros atletas. Eu, como atleta minha vida inteira, eu sei o quanto é difícil, gente perfeito, dominar a pelota. Então eles são de parabéns. E o time de amputados do Vila Nova está aberto à chegada de novos atletas. Quero convidar também todos aí, todos os deficientes, puder fazer parte da nossa equipe também, que venha, que as portas estão abertas aí também, né? Aqui, na verdade, a gente faz um trabalho social, né? Aquele que é amputado, a gente vai lá, resgata, para reabilitar ele socialmente. E nisso a gente compete. A gente vai lá representar o Vila para ser campeão. Oito 8588-1626. 8588-1626 é o número que você, amputado, que quiser participar, pode ligar para tentar um lugar nesse time do Vila que está dando resultados. E só de ter o Weber, esse foi craque, né, Doni? Esse foi. Só de ter o Weber na comissão técnica, o pessoal já deve estar aprendendo alguma coisa. Não tenha dúvida, né? Esse tipo de trabalho é uma coisa que os clubes, em geral, deveriam fazer mais e não fazem. E aí não é só os de Goiás, não, do Brasil. O clube tem inúmeras regalias por ser uma entidade de atividade social, e eles não são. Esse tipo de oportunidade que o Vila está dando, e deveria dar para outros tipos de modalidade, outras coisas, é o que o clube não faz. Isso é um erro em vários sentidos. Primeiro porque, do ponto de vista social, não faz a função que devia fazer. E do ponto de vista do próprio clube, o que traz gente para o clube, o que fortalece o clube é as suas atividades internas dentro do clube. Os clubes de futebol do Brasil esqueceram que eles são clubes, eles só pensam num time de futebol. E aí acaba que fica nessa pindaíba que não tem sócio, não tem ninguém para contribuir, porque eles não têm uma sede social, eles não têm um baile, eles não têm uma reunião de nada, eles não têm... E antigamente isso tinha. E essas ações sociais são muito legais. Parabéns ao Vila Nova, que está dando pelo menos um espaçozinho que os outros deveriam dar também. Ô Jean, fala daqui a pouquinho dessa moçada boa. Com certeza. Porque merece um espaço maior. Vamos lá para o intervalo? Daqui a pouquinho a gente volta com mais do time de amputados do Vila. Tem ainda detalhes das novas contratações do Atlético. Dragão que entra em campo amanhã contra o América de Natal pela Copa do Brasil. Pedir para o pessoal colocar de novo as imagens do time de amputados do Vila. Porque a gente está comentando aqui da força de vontade desse pessoal, né, Jean? Claro. E também falando sobre o Weber, né? O Sem Doni, dúvida. que foi contemporâneo, viu jogando muito. Era um meia ponta de lança, né, Doni? Era um ponta de lança, né? Agora o ponta de lança era o que hoje, mal adaptado, a gente chamaria de um meia atacante, né? Certo. Tava toda hora dentro da área, Tava vinha toda de hora trás, dentro da área. finalizava como ninguém. Ele voltava fechando até o meio campo, mas não ficava com muito O negócio Weber de aqui marcação, jogou nos não. 4 times, Ele assim jogou como o nos Bill. 4, assim como o Bill. E jogou no Grêmio também, Jogou né? no Grêmio, mas a dupla Bill e Weber, eu acho que eles jogaram juntos no Vila também, não tenho certeza. Mas o auge deles foi no Goiânia. E o legal. engraçado é que eles não foram campeões. Era a melhor dupla de ataque e não foi campeão no Goiânia. Coisas do destino. Ô, Jean. Opa. Rapaz, só de ver esse pessoal aí apoiando nessa muleta, eu já fiquei cansado. Nossa, tem que ter uma força, hein, rapaz? Uma força de vontade, né? Primeiramente, superação, autoestima tem que estar lá em cima, não é fácil. Eu, como professor de educação física, o trabalho mais gratificante que fiz foi o trabalho com o ensino especial. Trabalhei justamente com recuperação de pessoas que sofreram um acidente, foram amputados, Onde deficientes mentais. Eu trabalhei na antiga AGEL. Sei. Fiz estágio, eles tinham um trabalho muito bom, onde é o centro de excelência. Eu trabalho ali nas piscinas, nas quadras, e tinha a parte de ensino especial, que era para deficientes físicos e deficientes mentais, né? Crianças com Down, adulto com Down, pessoas que tiveram mutilações do seu corpo, má formação mental ou física. Depois trabalhei também no meu estágio, e foi um trabalho maravilhoso, lindo, na pestalose.
né? Trabalhei com a moçada legal. Tive a experiência que nessa época existia as Olimpíadas Especiais no Brasil. Uma Olimpíada Mundial para deficientes mentais. E eu fui o técnico da seleção goiana para futebol, society. Né? As competições foram em Sorocaba. É muito interessante, porque você tem competição para todo nível de deficiente. O aluno que dá conta só de chutar a bola no gol, o que dá conta de conduzir a bola, até o que consegue jogar em grupo o próprio futebol. Que bacana. Né? Sabe um que negócio é inserção desse lindo, pessoal na sociedade, igual falou o Perdigão ali, né, o Exatamente. organizador do time. Isso é que eu ia falar. Eu fui editor da revista da Confederação Brasileira Paralímpica, antes de eu ir para os Estados Unidos, né, durante alguns 2 anos, e eu deixei de ser editor quando eu fui para os Estados Unidos. O mais importante disso aí nem é o resultado do esporte em si, embora o esporte proporcione saúde para eles que eles precisam. É a autoestima, né? Porque você vê esses rapazes aí que estão jogando no Vila, eles voltam a ter uma vida teoricamente normal. Porque, na realidade, é preciso que a gente tenha uma vida normal, independente de qualquer que seja as nossas frustrações ou os nossos problemas. No caso deles, um problema enorme, falta um pedaço do corpo, entendeu? Então, e às vezes do problema mental, como diz o Jean. E essas atividades, é isso que a Constituição pede que a Secretaria de Esporte faça. Esse é o trabalho, e não mexer com o Serra Dourada, que eu, aliás, prometi que não vou mais falar nesse assunto, porque se os caras do futebol não estão se movimentando, não sou eu que vou ficar aqui levantando bandeira para o seu Goiás, para o seu Vila, para o seu Atlético e para a federação. Quem ganha dinheiro com isso é eles. Eu acho que o presidente da federação não é fazendeiro, não é plantador de feijão, ele mexe com o futebol. E o lugar que ele mexe com o futebol está sendo perdido, mas isso é um outro assunto. Esse é o esporte que o governo tem que incentivar, é o esporte da população. Não é esporte de alto rendimento, não é mexer com o atleta que já ganha o dinheiro dele. A cultura tem que incentivar é aquele que está fazendo a cultura comunitária, e não o artista que tem uma banda de axé. Comunitário e escolar, né? Exato, e que dá de formação. E não aquele que já tem um público enorme, seja de axé, de rock, de samba, de sertanejo, e o governo fica lá bancando esses negócios, e o que não tem nada não faz nada. Esse é um negócio bonito, eu volto a dizer. É uma função social dos clubes, deveriam fazer, isso não custa nada. Na verdade, se for olhar, né, Jean? Se for olhar, não custa nada e é uma coisa, inclusive, fácil de você conseguir passar. Você precisa pagar só o professor, né? Parabéns ao Vila, só o professor. Os caras têm autoestima, eles dão o jeito deles, eles vão, eles são assíduos, eles valorizam, eles gostam. Então, você precisa dar o espaço físico e contratar um professor. É muito barato, o retorno é maravilhoso. E se buscar na sociedade para contratar o professor, como ele disse, né? vai ter gente que vai ajudar, porque é um trabalho que as pessoas gostam que aconteça. Parabéns ao Vila, sim, parceiro, você tem razão. Boa noite, estou confiante na classificação do Dragão amanhã. Qual a opinião de vocês? Parabéns pelo programa, assisto todos os dias. Cláudio Medrado, Aparecida de Goiânia. Para mim o América é favorito, Claudião. Para você, Doni. O América tem uma grande vantagem, né? Eu não sei se é favorito, porque o América no segundo tempo contra o Atlético foi engolido pelo Atlético, né, no jogo lá. Ainda conseguiu marcar um gol. Tem uma boa vantagem, né? Mas tem uma boa vantagem, né? Eu acho que mas o Atlético tem chances. Para você, Jean. América favorito. Boa noite, a melhor equipe do Brasil. Goiás está certo no caso Esquerdinha. Sou esmeraldino e sei que não buscamos muita coisa, mas o Verdão, se conseguir pagar em dia, será uma grande arma para o brasileiro. Wallace Rodrigues, Jardim Europa. Pasqueto, e esses rumores de que o Palmeiras pode contratar o Guerreiro, o que você acha, Latino? Acho que não contrata não, viu, Latino? O Palmeiras está gastando, hein? Pois é, mas tem, né? Tem 100% das receitas esse ano. Palmeiras nunca venceu em sua arena pelo Brasileirão. Essa pressão pode ajudar o Goiás? Se ganhar, mostra que não cai? Gustavo, e aí, Jean? Não de ter não vencido na arena, mas a pressão é para vencer no Brasileiro, que é muito mais importante. O Palmeiras não venceu no Campeonato Brasileiro desse ano. E a pressão da Crônica Esportiva Paulista está toda sobre o seu treinador. Pois é, está toda sobre o seu treinador. Né? O treinador está pressionado nesse momento por um melhor futebol. Boa noite. Essa arena já existiu ano passado? Já, o Palmeiras estreou lá contra o Sport, perdeu na última rodada, empatou com o Atlético Paranaense. Jogou 3 jogos até hoje. Mas já jogou no ano passado. Mas... Boa noite, o Felipão deveria se aposentar ou ainda tem mercado aberto para ele? Seria uma boa para o São Paulo? Abraço a todos. Caio Leão, Vila Concórdia. Felipão que foi demitido do Grêmio hoje.
Filipão tá na hora de dar aquela parada, né? O Filipão, tirar o ano sabático, né? Ele repetiu no Grêmio a mesma coisa que ele fez no Palmeiras. Começa a jogar a culpa em jogador, eu não queria esse, não queria aquele. E quando o cara chega nesse ponto, é melhor... O cara tá muito rico e sem paciência. Pelo menos o Muricy, ele que tá muito rico e sem paciência, deu uma parada, daqui a pouco se der volta. Se não der, vai gastar o dinheiro que ganhou. Na verdade, precisa reciclar. Agora atenção pro recado da Goiáscola. O André Isaac te coloca na cara do gol. Quer construir com facilidade a economia? Eu vou te mostrar como. Olha só essa novidade. Eu vou pegar o tubo de Goiáscola, colocar em cima desse tijolo. Vou fazer um filete, olha aqui, um filete com a Goiáscola. Depois eu vou fazer outro filete. Olha só como é fácil, muito simples de aplicar. Olha só, o segundo filete em cima desse tijolo. Pronto. Agora eu pego o segundo tijolo e coloco aqui em cima e aperto um pouquinho. Enquanto isso eu vou te explicar. Com a Goiáscola você vai economizar tempo e dinheiro. Goiáscola possui alto grau de resistência, aderência e flexibilidade. Goiáscola é impermeável, possui secagem rápida e não faz sujeira na sua obra. Não precisa de água, de areia, de cal, de betoneira. É muito simples. E olha só como ficou. Goiáscola tem a melhor produtividade e por isso acelera a sua obra. Goiáscola, 4141 84 74. Confira agora as últimas informações do Atlético. Repórter Eric Maravilha. Vencer o América de Natal. Mas não é uma vitória simples, não. Tem que ser por uma diferença de pelo menos 2 gols. Só assim para o Atlético alcançar a terceira fase da Copa do Brasil e de quebra faturar R$560 mil de cota. Nesta temporada, o Dragão só venceu 3 jogos no Serra. 3-2 diante do Grêmio Anápolis na última rodada do Campeonato Goiano. Na estreia do Brasileiro Série B contra o Boa, 1-0. E 2-0 contra o Coruripe pela Copa do Brasil, resultado que seria suficiente para a sua classificação. E a diretoria rubro-negra acertou mais 2 contratações para a sequência da temporada. O zagueiro Samuel, de 29 anos, que estava disputando o Campeonato Paulista com o Red Bull e já jogou a Série B pelo Asa de Arapiraca. E também o meia Washington. Esse um velho de casa, passou pelo Vila Nova, estava na Aparecidense no último Campeonato Goiano, inclusive fez gol na grande final contra o Goiás. O Washington tem 29 anos e tentará assumir a camisa 10 do Atlético na disputa do Campeonato Brasileiro da Série B. Gostei, viu, Eric? Gostei da chegada do Washington. O Washington Pires de Oliveira, 3 de julho, ó, nasceu no mesmo dia que eu, 29 anos. Eu já tô com 34, Washington. Natural de Séries, Anapolina em 2009, Vila Nova 9 e 10, Itaúsu 2010, Aparecidense 11, Tumbiara 2011... Olha os gols do Washington. Catanduvense 11-12, Paysandu 2012, Luverdense 13-14 e por último agora na Aparecidense. Washington meia, reforça o Dragão, Jean? Reforça. O Washington está vivendo o melhor momento da sua carreira. Ele sadio, ele dá conta. Melhor momento da sua carreira. Começou aqui, que eu me lembro, para o futebol goiano Anapolina, fez um belíssimo campeonato goiano. Na verdade ele mora em Santa Isabel, que é do lado de Séries. Veio para o Vila. E aí não tiveram a paciência devida com ele, oscilou muito, teve contusões. Depois se consagrou na Luverdense, né? Teve 2 ou 3 temporadas seguidas vestindo a camisa 10. Foram 2 anos subindo da C para B. Isso. Jogando bem, o pessoal gosta muito dele lá. Amadureceu jogando contra grandes equipes, Copa do Brasil, Série B. Né? E essa maturidade foi apresentada para nós agora no Campeonato Goiano. Jogador constante, jogando bem, nível alto de atuação. E para mim tem tudo para ser titular na equipe do Atlético. Eu acho que não pesa mais uma Série B para ele. Ô Doni, daqui a pouquinho você fala do Washington, também temos imagens do zagueiro Samuel, que já jogou até na Europa. Vamos para o intervalo, em 2 minutos a gente arremata aqui o assunto Atlético no PUC TV Esportes.
Vamos lá, moçada, para os minutos finais do programa. O Doni. Sim. E o Washington, gostou? O meia que estava na Aparecidense e acertou com o Atlético? Eu acho bom. Eu gosto dessa política que o Vila, por exemplo, adotou e o Atlético está adotando, e o próprio Goiás também, de contratar os jogadores que foram bem aqui mesmo no Campeonato Goiano. O futebol brasileiro hoje anda muito nivelado, e às vezes a gente deixa de contratar jogadores aqui por considerar que o Campeonato Goiano é muito fraco, e ele é, de uma certa maneira, devido principalmente à distância que existe entre o Goiás e o Atlético, quando está bem, e o próprio Vila Nova, com os clubes do interior. Mas esses jogadores são do nível mesmo dos que às vezes trazem para cá. Não vou dizer as contratações do Goiás de um nível mais caro, né? Então é uma oportunidade para um jogador que a gente conhece, que a gente sabe como é que é, como é que joga. Eu espero que ele tenha mais sorte do que teve no Vila, né? Teve uma contusão, não conseguiu se firmar, e o Atlético de fato precisa. Se ele jogar o que jogou na Aparecidense, vai reforçar o Atlético. E uma boa notícia que eu recebi de uma pessoa ligada ao Atlético é que os salários lá estão em dia. Ah, é? É. Coisa boa. Bom demais. Tomara. Não sei o para trás mente, tem jogador mais antigo que tem muita coisa para receber lá, mas parece que agora o salário está em dia, então que seja assim. Estando em dia do pessoal já é alguma coisa que está jogando. Agora, um pequeno reparo, que eu sei que ele não falou para economizar tempo, a matéria tem um tempo, o Atlético precisa de 2 gols. Para ir para os pênaltis. Não, se o América não fizer nada. Se o América marca 2 gols, não, 2 gols ele classifica. 2-0 do Atlético. 2-0, 3-1. Se o América fizer o jogo foi um gol, 4-2. Não, mas se o América fizer um gol aqui, o Atlético vai ter que passar para 3 gols de diferença. Isso, não. 3-1 do Atlético aí. 2 gols de diferença, o Atlético marcou 2 gols. O Atlético fez 2 gols lá. Pois é, aí então, eles fazem um aqui. Aí, o Atlético tem que fazer 3. 3-1, com 4 lá, 7 gols. Que eles fizeram, um aqui, 8. O Atlético fez 2 lá, com um aqui, 3, mais os 2 de lá, dá 5. Onde você chegou com 8, Doni? Você tá ficando doido? Bicho, eles... Lá foi 4-2. Se o Atlético faz 3-1 aqui, fica 5-5. Não fica, não, 6, filho. Ô, meu Deus, 4 mais 1, quanto que é? E 1 não vale 2? Não tem negócio de valer 2, claro amigão. Tem, amigão. Ô, amigão. O critério de desempate é o maior número de gols marcados fora de casa. Não, deixa eu colocar a ordem na casa. O Atlético lá perdeu 4-2. Tá. Se o Atlético vencer aqui 3-1, o Atlético está classificado. Por quê? Porque o critério é quem faz mais gol fora de casa. O Atlético fez 2 lá, o América teria feito 1 aqui. Pasqueto, o Atlético ganhando aqui de 3-1, 3-1 aqui, 4-2 lá, quantos gols são? Esquece gol aonde 3-1 aqui, 4-2 lá, 5-5. 5-5. 5-5. Ok. Então. E aonde que está o desempate? O Atlético fez 2 gols lá fora de casa, enquanto o América, vou repetir, como teria feito um gol tá aqui. Certo. Então tá bom. Vou aceitar seu argumento e vou dizer Você não tem que aceitar, a regra é essa, pelo amor de Deus. A CBF está errada no site dela. Pelo amor de Deus. Não, a CBF está errada. Tá certo. Não vamos confundir o ouvinte. 2-0 talvez não, o telespectador. 2-0 da Atlético, 3-1 da Atlético, 4-2 da pênalti. 5-3 pelo amor de da Deus. América. Não sei não. O gol não vale 2. O critério de desempate é quantos você marca fora de casa. Tá bom. O gol fora Esse tem um peso dobrado na hora do critério de desempate. O Atlético teria feito 2 lá, enquanto eles vão ter feito 1 aqui. É porque se vale o dobro, o do não. América aqui vale 2, os 2 do Atlético não vai valer nada. Exatamente. Então, 5-5. O Atlético fez 2 lá, enquanto eles vão ter feito 1 aqui. Essa é a conta. A CBF errou. A CBF errou. Tá e vem com nós. Coloca imagem, por favor, aí do Cris. Cris foi o que falou, vem com nós. Do Samuel, o Doni me deixou nervoso, temando com a regra. Ué, eu não, a CBF, briga com a CBF. Não, faz isso não, ué. Briga com a CBF, então. Olha lá, esse é o Samuel, olha aqui. 29 anos, tem 1,90. Jogou no Ituano, na Portuguesa, no Comercial, no Paraná, no Joinville, no São Paulo, no Werder Bremen, no Anderlecht, no Braga, no São Bernardo, no Asa, no ABC e no Red Bull. Rapaz, rodou bem, hein? Tava no Red Bull, agora no Paulista? Tava, 2015, tá aqui.
time do Red Esse Bull é o Samuel, o zagueirão que arrumadinho, vem. viu? Ele ainda vai olhar na internet para ver se nós estamos Não, errados. estou respondendo o Cleiton aqui, que está, inclusive, dizendo que você tem razão. Ah, bom. Um abraço pro Cleiton Teixeira. Então tá bom. Eu só estou dizendo que no site da CBF está dizendo isso. Não vou falar nada não. Ué. Boa noite a todos. Pasqueto, cadê o Clayton Salles e o Mário Sérgio? Porque eles não jogam e nem vão pro banco. Bruno e Ana Paula. É aquilo que você falou esses dias. Não devem ficar, né? Não, o Arley disse lá numa entrevista lá que alguns iam sair. Obviamente não estão no interesse do Goiás. Boa noite, galera. Vocês estão de parabéns em muitas opiniões que emitem. E é assim que vejo o outro lado da moeda. Como é que é? E eu não concordo. E daí? É assim que vejam o outro lado da moeda. Parabéns, o programa é 10. E dá-lhe Tigrão. É o que comentamos aqui ontem. Leandro Garcia, Vila Nova, bairro São Francisco. Ô, Leandro, e toda vez que você discordar e for tratar de forma respeitosa como agora, pode mandar mensagem que eu leio na hora. Não tem problema. Aqui é um debate de ideias. O homem não teimou aqui agora há pouco? Teve que concordar com nós. Vou repetir aqui, o site da CBF está dizendo que não. Agora você já convenceu aqui, o Cleiton inclusive ajudou Um abraço você. pro professor Eduardo, tá aqui também nos acompanhando. Teima agora com o homem aqui no estúdio. Ué, mas... Boa noite a todos. Pasqueto Ramires tem vaga no time titular do Vila. Marcelo Costa, de Bela Vista de Goiás. Pela bola dele, ele tem vaga? Ramires? Isso. Jogou apenas um tempo, né? Precisa ganhar a condição de titular. Pelo jeito, será por causa de uma necessidade. Mas no Vila precisa jogar um pouco mais ainda para ganhar a posição. Pasqueto, o Goiás precisaria de um jogador experiente, medalhão, como o Mancini no América Mineiro? Responde aí, Doni. Não, só se for um jogador bom. Aí é independente da idade. Medalhão, experiente, já tem o Felipe Menezes. Pode não ser um medalhão, mas é um jogador experiente. Gente, vocês me desculpem, é uma judiação, mas eu não dou conta de ler todas as mensagens. Fica discutindo comigo aí, ó, fica nervoso. Discutir não, corrigindo a informação para não ir errada pro ar. Até amanhã, um abraço.